Minha família me humilhava sempre que tinha oportunidade. E o pior é que eles faziam isso na frente de outras pessoas, como se ver minha vergonha fosse uma espécie de diversão. Meu nome é Camila, tenho 33 anos e durante muito tempo eu acreditei que precisava suportar tudo em silêncio para manter minha família unida. Naquela noite, estávamos reunidos na casa dos meus pais, em Campinas e São Paulo, para comemorar o aniversário da minha mãe. Havia comida sobre a mesa, música tocando ao fundo e vários parentes conversando. Eu estava na cozinha, ajudando a organizar os pratos, quando minha irmã Renata entrou e começou a rir. Camila, você ainda está fazendo isso? Ela perguntou. Parece que nasceu para servir os outros. Algumas pessoas riram. Eu abaixei os olhos e continuei trabalhando. Meu pai ouviu e, em vez de defendê-la, completou. Pelo menos ela serve para alguma coisa. Mais risadas. Eu senti meu rosto queimar. Mas aquela não era a primeira vez. Durante anos, eles fizeram questão de lembrar que eu era a filha que não deu certo. Enquanto minha irmã tinha um apartamento bonito, um carro novo e uma vida que todos admiravam, eu era tratada como alguém que deveria agradecer por qualquer migalha de atenção. Naquela noite, porém, havia algo diferente. Minha mãe tinha convidado uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. Um homem elegante, de aproximadamente 60 anos, entrou na sala pouco depois das 8. Assim que me viu, ele parou. Ficou olhando para mim em silêncio por alguns segundos. Então seu rosto mudou completamente. Ele caminhou na minha direção enquanto todos observavam. E antes que eu pudesse perguntar quem ele era, ele olhou para minha família e disse: "Vocês estão cometendo um grande erro." A sala ficou em silêncio. Ele apontou para mim. "Ela não é quem vocês pensam." Por alguns segundos ninguém se mexeu. Minha irmã Renata foi a primeira a quebrar o silêncio. "Desculpe, mas o senhor está falando de quem?" O homem não respondeu imediatamente. Continuou olhando para mim como se estivesse tentando confirmar algo que já sabia havia muitos anos. Eu também não conseguia desviar os olhos dele. Havia alguma coisa naquele rosto que me parecia familiar, embora eu tivesse certeza de que nunca o tinha visto antes. Meu pai se levantou. "Acho que houve algum engano. Esta é minha filha Camila." O homem finalmente olhou para ele. "Eu sei exatamente quem ela é." Minha mãe ficou pálida. Foi tão rápido que quase ninguém percebeu. Mas eu percebi. "Mãe?" perguntei. Ela não respondeu. Renata soltou uma pequena risada tentando quebrar o clima. "Olha, senhor, não sei quem o senhor pensa que minha irmã é, mas ela sempre foi uma pessoa simples. Talvez esteja confundindo com outra pessoa." O homem virou-se para ela. "Simples?" Ele repetiu a palavra lentamente. "Vocês realmente fizeram ela acreditar que ela não valia nada?" Meu coração começou a bater mais rápido. Ninguém na sala disse uma palavra. Então ele tirou uma pequena carteira do bolso do paletó. Abriu-a e retirou uma fotografia antiga. Quando colocou a fotografia sobre a mesa, eu me aproximei. Era uma foto de uma mulher sorrindo ao lado de um homem muito mais jovem. Olhei para aquela mulher e senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu conhecia aquele rosto. Era minha avó. "Onde conseguiu isso?" perguntei quase sem voz. O homem respirou fundo. "Sua avó me entregou esta fotografia há 28 anos." Eu congelei. Minha avó havia morrido quando eu tinha apenas 5 anos. "O senhor conhecia minha avó?" Ele assentiu. "Conhecia. E ela me pediu uma coisa antes de morrer." Meu pai ficou visivelmente nervoso. "Acho que essa conversa precisa terminar agora." O homem nem sequer olhou para ele. Seus olhos continuaram fixos nos meus. "Ela me pediu para encontrar você quando estivesse pronta para saber a verdade." Meu estômago se apertou. "Que verdade?" Ele fez uma pausa. Então respondeu: "A verdade sobre quem realmente pagou pela sua vida durante todos esses anos." Naquele instante, minha mãe começou a chorar. E eu percebi que pela primeira vez naquela noite, alguém da minha família estava com medo. Eu não sabia o que dizer. Olhei para minha mãe chorando, depois para meu pai, que permanecia de pé ao lado da mesa com o rosto tenso. O que ele está falando?" Perguntei. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Renata, porém, se levantou rapidamente. "Isso é absurdo. Camila, você não vai acreditar em um estranho só porque ele apareceu aqui com uma fotografia velha." Eu queria acreditar nela. Durante anos, minha família havia me convencido de que eu era a pessoa menos importante daquela casa. Talvez aquele homem realmente estivesse confundindo minha história com a de outra pessoa, mas então ele tirou um envelope do bolso, colocou-o diante de mim. "Abra!" Minhas mãos tremiam. Dentro havia documentos antigos, recibos bancários e uma cópia de um contrato. Eu comecei a ler. Meu coração disparou. Havia pagamentos feitos durante anos para uma conta em meu nome. Pagamentos que começaram quando eu ainda era criança. "O que é isso?" O homem respondeu calmamente. "Sua avó deixou uma quantia considerável para você. Ela queria garantir que você tivesse uma educação, uma casa e segurança financeira quando fosse adulta." Eu olhei para minha mãe. "Você sabia disso?" Ela começou a chorar ainda mais. Meu pai respondeu por ela. "Não significa que você tinha direito a tudo isso." Aquelas palavras me atingiram.
Como assim? Ele ficou em silêncio. O homem então colocou outro documento sobre a mesa. Lê até a última página. Eu li. Era um contrato de administração de patrimônio. Meu nome estava ali. E também havia a assinatura do meu pai. Fiquei sem respirar. Você administrava meu dinheiro? Meu pai desviou os olhos. Renata tentou interromper. Camila, isso foi há muitos anos. Você não entende como as coisas funcionavam naquela época. Então vocês sabiam? Minha voz saiu mais alta. Vocês sabiam que minha avó tinha deixado dinheiro para mim? Ninguém respondeu. O homem finalmente falou. Eles sabiam? A sala ficou completamente silenciosa. Então ele abriu sua pasta novamente e retirou uma última folha. Mas isso não é nem a pior parte. Senti minhas pernas enfraquecerem. O que pode ser pior do que isso? Ele olhou diretamente para mim. O dinheiro desapareceu. Meu pai fechou os olhos. E naquele momento eu entendi que todas aquelas humilhações, todos aqueles anos ouvindo que eu era um fracasso, talvez tivessem servido para uma coisa. Eles precisavam que eu acreditasse que não valia nada. Porque se eu descobrisse quanto realmente valia, eu começaria a fazer perguntas. E eles tinham passado 33 anos tentando garantir que eu nunca fizesse nenhuma. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Quanto dinheiro? Perguntei. O homem abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa. O suficiente para mudar completamente a sua vida. Meu pai finalmente perdeu a calma. Isso não é da sua conta. O homem se virou para ele. Na verdade, porque fui eu quem administrou o patrimônio da sua sogra depois que ela faleceu. Minha respiração parou. Ele continuou. Sua avó confiou em mim. Ela sabia que sua família poderia tentar controlar você. Por isso deixou instruções muito claras. Renata começou a chorar. Pai? Meu pai ficou imóvel. Então o homem colocou um último documento diante de mim. Era uma carta escrita pela minha avó. Reconheci imediatamente a assinatura. Com as mãos tremendo, comecei a ler. Ela dizia que sempre soube que eu era diferente. Não porque fosse melhor que minha irmã, mas porque eu tinha uma bondade que ela temia que minha família destruísse. Ela também dizia que havia deixado uma casa em meu nome, além de investimentos suficientes para que eu nunca precisasse depender de ninguém. Eu levantei os olhos. A casa ainda existe? O homem assentiu. Existe, e legalmente pertence a você. Minha mãe começou a soluçar. Camila, nós fizemos tudo pensando na família. Olhei para ela. Pela primeira vez não senti medo. Não, vocês fizeram tudo pensando em vocês. Meu pai tentou justificar os anos de humilhação. Disse que eu precisava aprender a ser forte, que eles queriam me preparar para a vida e que o dinheiro havia sido usado para pagar dívidas da família. Mas então o homem colocou os extratos bancários sobre a mesa. O dinheiro não tinha sido usado apenas para despesas da família. Parte havia financiado o apartamento de Renata. Parte havia pago o carro dela. E uma quantia enorme tinha sido transferida para uma conta particular do meu pai. Eu olhei para minha irmã. Ela baixou a cabeça. Naquele momento, finalmente entendi. Eles não me humilhavam porque eu não tinha valor. Eles me humilhavam porque tinham medo de que eu descobrisse o meu verdadeiro valor. Levantei-me, peguei a carta da minha avó e respirei fundo. Vocês passaram 33 anos tentando me convencer de que eu não era ninguém. Olhei para o homem ao meu lado. Ele sorriu. Agora ela sabe quem é. Saí daquela casa naquela noite sem olhar para trás. E pela primeira vez na minha vida, não estava indo embora como a filha humilhada. Estava indo embora como uma mulher que finalmente conhecia a própria verdade.